Bom dia, tudo bom com você? Uma ótima terça-feira, fantástica, um dia bonito demais aqui, pelo menos. E hoje estamos aqui com a nossa aula. Olha a Carlinha aí, ó, já chegando. Bom dia, Carlas, começamos agora. Vamos que vamos para a nossa aula de hoje, porque tá incrível, viu? Na verdade, eu já tomei umas porradas dessa aula. Eu dei uma olhada aqui no tema, dei uma lida aqui na mensagem, já tomei umas pancadas que eu falei, caraca, mas vamos lá, nós estamos seguindo no caminho certo, esse é o mais importante. Porque o que diz aqui, o tema, já vou falar ele, fala-se bem assim, reinicie o trabalho real. Olha que legal, porque a gente muitas vezes procrastina. A gente vai deixando, cria um projeto, dá uma olhada na execução desse projeto, sabe o caminho, mas vai empurrando com a barriga. E às vezes são até alguns sonhos. E o mais legal que fala aqui no texto, o texto é de Epiteto. Epiteto também foi um grande estoico, um grande professor estoico, e que eu sempre falo, é legal do estoicismo, porque os filósofos estoicos não são só professores, não são só mestres, que viviam só do estoicismo, pensando, parecendo um mestre zen. O cara era feirante, o outro era um comerciante, teve outro comerciante que faliu, teve boxeador, teve agricultor, teve escravo, teve imperador. Então são pessoas parecidas com a gente, que tem os desafios diários igual a gente. Se você puxar os principais estoicos aí do começo da escola estoica, do estoicismo, você vai perceber que eram pessoas que tinham a sua vida real e estudavam a filosofia para trazer o melhor para ele. Então é muito legal isso. E aqui, ó, quando ele fala reinicie o trabalho real, ele fala para a gente praticar o que a gente tem que praticar. Só para você entender, o texto de hoje fala bem assim, ó. Sou teu professor, estás aprendendo em minha escola. Meu objetivo é levar-te à perfeição, desimpedido, livre de comportamentos compulsivos, livre de travas, sem pudor, livre, florescente e feliz, olhando para Deus nas coisas grandes e pequenas. Teu objetivo é aprender e praticar diligentemente tudo. Então, a gente entender o que a gente está falando, todas essas aulas, todas as lives, e a gente utilizar, é prática. Porque se não tiver prática, está perdendo tempo. E eu, muitas vezes, eu estudava, lia livros e só lia. Ah, legal, livro bom, livro, muitos insights, muitas informações. E na minha vida, qual é a prática que eu utilizo para transformação? Por isso que eu gosto de usar muito essa palavra transformação. Porque para transformar, tem que ter ação. Eu escutei até a frase, eu não sei se eu comentei ontem, mas numa reunião com uns amigos, eu falei, Jesus, para ressuscitar Lázaro, ele falou para os discípulos, remova a pedra, porque se não tivesse ação, não ia ter milagre. Você já pensou dessa forma? Olha que maluco, né? Se não tivesse uma ação, não teria um milagre. Então, tiveram que se esforçar. Imagine que a pedra lá na época deveria ser grande, deveria ser pesada. Então, teve força, teve tração, teve trabalho para o milagre acontecer.
Olha que louco isso. Olha como que você vai imaginando um milagre, um dos maiores milagres que a gente conhece, que foi Lázaro ressuscitar, mas teve que ter ação. Não existe nada, vai acontecer, eu vou esperar. Não vai acontecer nada. A lei da atração atrai através de ação. Olha que paulada que eu tomei hoje. E olha que paulada que tá dando aqui uma chacoalhada na gente, né? Porque muitas vezes a gente fica inerte, imobilizado. E as coisas passando, os dias passando. E as nossas oportunidades passando. Caraca, né, meu? E aí ele continua assim, ó. Ainda tem mais. Por que então não conclui o trabalho? Se tem o objetivo correto, e eu tenho tanto o objetivo quanto a preparação correta, o que está faltando? O trabalho é inteiramente exequível. Dá para executar. Ele é fácil, é trabalhoso, mas é simples de executar. E é a única coisa em nosso poder. É a única coisa que você pode fazer. Deixe o passado para trás. Devemos apenas começar. Acredite em mim e verás. Então aqui, ó, ele fala muito bem isso. E é muito legal, porque todas as coisas da nossa vida só vai acontecer se a gente se mexer. Se a gente colocar a nossa energia para funcionar. Eu vi uma palavra também assim, ó. Faça o possível. Olha que legal. Faça o possível que Deus opera o milagre. Mas você e eu temos que fazer o possível. A gente tem que entrar em ação. A gente tem que fazer. Para andar 1 quilômetro, eu tenho que andar 1 metro, mas eu tenho que andar. Nossa, andei 1 quilômetro, nossa, andei 10 quilômetros. Mas eu tenho que dar um passo e fazer o possível, que é caminhar. Eu vou fazer uma prova, olha como que eu era procrastinador. Faz 2 anos que eu quero fazer uma prova de corrida. 5 quilômetros. E eu vou me preparar. Isso 2, 3 anos, 4 anos atrás. E vou me preparar. E as coisas da vida, eu vou me preparar. E não fazia nada. 4 anos eu não fiz uma prova. E sabe o que eu percebi? Agora eu me inscrevi numa prova para o dia 29 de janeiro. E aí eu fui fazer uma caminhada e eu conheço o percurso. E eu não fiz a prova porque eu não estava preparado, mas eu caminhei um pouquinho e andando e caminhando 6 quilômetros em 1 hora. A prova vai ser de 5 e eu tenho 2 horas. Por que eu não fazia? Por que eu não entrava em ação? Eu deixava minhas travas mentais tomar conta de mim. Eu deixava fatores, pensamentos externos ser o prumo da minha vida. Esse meu barco a navegação ia de acordo com essas mentiras que eu criava para mim. Você está pegando? Olha, e muitas vezes a gente boicota nós mesmos. Nós sabotamos os nossos sonhos. Porque sempre eu falei, eu fiz um curso de PNL, eu acho que em 2018, 17, 18, e lá
que você deseja fazer com a saúde e tal? Eu falei, eu desejo correr com meu filho. E eu boicotava a mim mesmo. Eu vou correr com meu filho agora também. Muito legal. Ele vai dar um show lá, vai correr. Eu falei, eu vou lá. Vou devagarzinho, ando, devagarzinho, ando. E tá tudo bem. E eu vou lá, vou fazer a prova. Eu vou vencer as minhas barreiras. Eu não estou competindo com ninguém. Eu vou vencer as minhas barreiras. Por isso que eu falo, e até postei hoje, que a rotina, principalmente de manhã, a rotina de manhã, a gente ter pequenas tarefas de manhã. Então eu vou fazer 20 polichinelo de manhã. Sei lá o que você vai fazer. Eu vou ler uma página de manhã. Você vai ter pequenas vitórias. O seu cérebro vai entender que você é capaz. Isso eu já falei para você. Isso eu já falei isso nas lives. Então a gente precisa disso, mas precisa executar. Reinicie o trabalho. Comece o trabalho. Isso é muito importante para nós. Isso é tremendo para a nossa vida. Vai lá e faça. Eu sei que não vou ler 10 páginas, eu vou ler uma ou meia. Um livro menor. Aqui, ó, esse livro que eu sempre leio todos os dias, é uma página só. Eu tenho 2 formatos de diário. Um que é um aconselhamento espiritual, um devocional, e outro é em prática, é humano, comportamento, que é o diário que eu trago para vocês todo dia. Olha quão fantástico que é. E todo dia eu leio 2 páginas. Fora os livros que eu leio, mas eu já exerço. Eu vou até deixar no Stories esses 2 diários. Até tem na Amazon, você acha fácil. Porque é um passo que eu vou dar em rumo do meu sucesso. É quebrar essas amarras, essas algemas que impede a gente de progredir, até de ter esse 1%. O seu cérebro vai te boicotar. Não dá, difícil, não posso. Tantas pessoas fazendo. Eu falo isso que eu ainda, né, é uma luta sempre. Por isso que você tem que estar sempre se renovando, lendo, buscando informação para dar um passo. Então a gente precisa dessa energia e canalizar para o certo. A gente precisa, é importante. E aqui o Ryan fala bem assim, ó. Olha que legal, que aí traz uma memória afetiva. Isso é importante para a gente colocar em prática na nossa vida. Olha que legal. Você se lembra na escola, ou início da sua vida, de ter medo de tentar alguma coisa porque temia fracassar? A maioria dos adolescentes prefere ficar à toa a se empenhar em algo. É muito legal que a meninada, ela tem medo do fracasso. E sabe que é o importante da nossa vida? Quem aqui tem média de entre 30 e 40 anos, na nossa época a gente tinha muito esporte. Na rua a gente brincava de bandeirinha, brincava sempre de competições e você perdia muito. E quando você perde, você fracassa. E você entende o fracasso, porque nem todo dia você ganha. Isso é natural da vida. Isso era importante. Quem jogava um futebol, quem jogava um vôlei, quem praticava qualquer tipo, natação, enfim, praticava algum tipo de competição, e até as brincadeiras eram competições. Corda, amarelinha, tinha hora que você perdia. Isso é um fracasso. E o importante é a gente saber lidar com o fracasso. Nem sempre a gente vai ganhar. Perdi, o que eu aprendi, quais são as lições que eu levo para a minha vida, o que eu tenho que fazer de melhor na outra oportunidade, e eu vou evoluir.
Isso era importante. Eu lembro que a gente jogava futebol, né? A meninada, 10, 12, 13 anos. E perdia um campeonato, ganhava um jogo, ganhava outro jogo, beleza. Perdia outro, era desclassificado, era derrota, era um fracasso. A gente chorava. Era a vida batendo na gente. Mas isso fazia o quê? A gente ter resiliência, a gente ser mais forte. E a vida até hoje a gente fracassa, e é normal. Mas o que acontece quando fracassa é você deixar o seu cérebro conduzir, entender que você é fracassado. Isso é ruim, porque você não é fracassado. Eu vou postar um vídeo que é também interessante, que eu falo do rei Davi. Fala de habilidade. A gente fala, nossa, o rei Davi venceu Golias. Caraca, mas como que foi? Você imagina que ele era um pastor de ovelhas. E diversas vezes, lobos atacavam as ovelhas. E tinha uma certa distância. Olha que louco isso. Olha como Deus prepara a gente. Tinha uma certa distância. E ele tinha que afugentar esses lobos. Como que ele afugentava? Atirando pedra. Imagine durante anos quão habilidoso Davi ficou numa pedrada. Todo dia treinando. E fora com os lobos, talvez ele, as ovelhas pastando, e ele fala, eu vou acertar na árvore. Porque quando vir o lobo, eu tenho que estar preparado. É quase um treinamento militar. Você já imaginou isso? Olha como que é louco isso. E aí ele atirava as pedras. Imagine, todo dia você atirando 100 pedras. 1 ano, 2 anos, 3 anos, todo dia, todo santo dia. Você vai se tornar um habilidoso em atirar pedra. E quando Deus preparou a oportunidade de Golias, e aí entra a divindade. Quando a gente faz, que eu falei, quando a gente faz o simples, mas faz o processo, Deus faz o milagre. Por quê? Deus colocou a oportunidade do maior gigante que existia na época na região, e se alguém lutasse com espadas, iria perder. O gigante era forte. O único jeito era um tiro de longe. Existia arma? Não. Existia pedra. E quem que era o mais habilidoso na pedrada? Já imaginou dessa nova ótica? E Davi reiniciava todos os dias, que está falando aqui, o trabalho real. Atirar pedra. Atirar pedra. E essa habilidade o transformou em rei. Olha como é louco, né? Que aí veio o milagre de Deus. Quando a gente faz o simples, Deus faz o impossível. Olha como é louco isso aí, né, gente? Olha como é tremendo. Hoje eu vi isso aqui, eu falei, caraca, é só eu executar o que eu sei fazer. O que eu pratico, o que eu sou bom. É só eu fazer diariamente. O milagre vai acontecer. Coisas grandes vão acontecer. É só eu praticar. Olha a visão. E eu vou continuar aqui, ó. Mas eu vou continuar, vai falar um pouquinho do que eu falei. À medida que ficamos velhos, o fracasso não é mais tão desprovido de consequência. Então tem mais consequências reais. O que está em jogo não é uma nota arbitrária ou um troféu no esporte na quadra, mas a qualidade de vida e a sua capacidade de lidar com o mundo à sua volta. Olha que legal. Não deixe, contudo, que isso te intimide. Você tem os melhores professores do mundo, os filósofos sábios que já existiram, e não só você é capaz, como professor está pedindo algo simples, apenas começa o trabalho, o resto vem. É que eu falei, faça o simples e deixa o milagre com Deus. Às vezes a gente quer operar o milagre, você quer transformar, eu quero fazer um negócio mais show de bola. Faz o simples, faz o trabalho. Aqui ó,
Apenas começa o trabalho, o resto vem. Executa o que você está fazendo. E hoje nós temos melhores professores. E eu vou dar uma dica de ouro para você. O meu Instagram, eu já falei, eu acho que é alguma live, eu reformulei ele. Tem alguns amigos, poucos amigos, mas eu utilizo ele para estudar. Eu sigo as pessoas que vai trazer um conteúdo que eu estou querendo, que eu quero aprender, que eu quero desenvolver. Eu estudo esperando um médico, coloco um fonezinho no ouvido, o cara falou isso aqui, 2 minutos, um insight, uma sacada, colocar em prática. Fulano falou isso, ciclano falou isso. Olha como é fantástico. Olha como é incrível quando a gente coloca em prática o que aprendeu. Então, olha como que é importante consumir conteúdo, mas colocar em prática. E comece. A dica de hoje, o insight de hoje, o código de hoje é: comece. O que você for, o primeiro passo qual que é? Eu tenho que fazer isso todos os dias. É esse grãozinho. Eu vou fazer. Continua. Marteladinha. Continua. É isso. É Deus, depois prepara. Atire sua pedrinha. Caramba, é para mim acertar só aquele quadrinho ali com a pedrinha, nessa distância? Todo dia. 100 pedrinhas. Passou um ano. 100 pedrinhas. Passou 2 anos. 100 pedrinhas todo dia. Deus transformou Davi em rei, atirando pedrinhas. Habilidade de atirar pedrinhas. E ele fez todo dia. Todos os dias que era o filho menor, filho mais fraco, que atirava pedrinhas. Olha quanto é louco essa história. Quando você olha numa ótica onde a gente desenvolve nosso comportamento humano, nossas habilidades, olha como é louco isso aí, gente. Olha como que é fantástico e transformador as nossas habilidades. Então desenvolva essa habilidade, faça um pouquinho todo dia. O goleiro Rogério Ceni contou uma história que ele virou um dos melhores batedores de falta, chutando 100 bolas por dia. Vai ficar bom. Virou o melhor goleiro de todo o tempo, toda a história que muitos sabem aí, conhece futebol. Mas o que ele fez? Reinicie o trabalho real todo dia e desenvolva a sua habilidade. Eu estou falando de Davi, há 4.000 anos atrás, e Rogério Ceni, de alguns anos atrás. É o mesmo comportamento. É o mesmo. Nós estamos falando lá dos anos, nem sei como que era naquela época. 4.000 anos atrás. Rei Davi. E estou pegando um atleta atual aí. Está aposentado, mas é agora, né? Falando 10 anos atrás. Cristiano Ronaldo. Todo dia. Melhor do mundo. Ele é o mais habilidoso? Muitos outros são mais que ele. Mas todo dia ele faz o processo. Todo dia ele começa o trabalho. Milagre é Deus que faz. Tamo junto nessa, gente? Pegou aí essa visão? Eu tenho certeza que quem assistiu a aula inteira foi transformador. Foi transformador. Pelo menos para mim, eu estou agitado. Eu desejo que você também.
E se fez sentido para você, eu falo isso todos os dias, compartilha. Seja um agente de transformação. Qual é o seu trabalho? Clicar um botão e apertar mais 2 botões nas pessoas que você quer que chegue a mensagem. Seja um agente de transformação. Tamo junto nessa. Eu estou extasiado com esse texto, com essa mensagem. E eu quero que chegue para você e transforme também a sua mentalidade, que com certeza ela vai transformar a sua vida. A mensagem de hoje foi tremenda, eu estou agitado. Celção, depois assiste esse vídeo que é transformador. Até só para fazer um claro aí resumo, o tema é: faça seu trabalho, faça o processo todos os dias. Então, você fazendo o básico todo dia, Deus faz o milagre, Deus faz o impossível. Então faz o possível que Deus faz o impossível. E você vai fazer diferente. E hoje veio um insight para mim de Davi quando venceu Golias. Celso, olha quanto louco é. Carla, você eu acho que ouviu. Quando venceu Golias, Davi tinha uma habilidade tão grande em atirar pedra, porque eu acredito que ele pastorava as ovelhas, ele atirava 100 pedras todo dia. Imagine durante 3, 5 anos, atirando pedra, todo dia 100, 200 pedras. Aí vinham os lobos matar as ovelhas, ele tinha que atirar para matar. Esse cara virou o cara mais habilidoso em atirar pedra. E ele matou um gigante como? Com a habilidade dele. Porque ele fazia o processo possível todo dia. Quer tirar pedra? Eu e você conseguem fazer isso. Mas você tira 100 pedras todo dia? Na hora de fazer o milagre, ele estava preparado. Deus falou, agora você vai fazer o milagre. Ele já era bom. Atirar uma pedra num gigante grandão. Eu acerto um lobo com distância grande. Imagina um grandão desse aí. Um monstrão que nem o Golias. Rapidinho, no meio da cabeça. Matou e virou rei. Davi virou rei por causa de uma pedrada, que era a habilidade dele. Ó quão louco. Eu estou terminando aqui essa aula, essa live, mas é sobre isso que eu falei. A gente começar o trabalho, executar o trabalho e fazer bem feito. Porque o milagre Deus vai colocar na sua vida em algum momento. Ele só quer que você se prepare para quando você estiver preparado, ele executar o milagre. Tamo junto nessa? Celção, depois se você vê essa live, Carla, você vê tudo direitinho, pessoal, compartilha aí que tá transformadora essa live. Tamo junto nessa? Vamos para cima? Uma ótima terça-feira, gente. Obrigado por hoje. Tamo junto e vamos transformar nosso dia num dia incrível. Beleza? Um beijo no coração e até amanhã, 8 horas.